mais um episódio sobre aprendizados práticos da neurociência. Esse vídeo é um vídeo que fala sobre algo muito complexo durante muito tempo da minha vida. Então não estou aqui cagando regra, estou aqui trazendo consciência com relação ao tema. Talvez você não sofra com o que eu vou falar aqui. Talvez você pode já ter sofrido, superado, ou conhece alguém que está passando por esse momento na vida. Talvez essa pessoa esteja num nível de consciência que ela não tem noção de que ela está viciada. Pode ser que de repente essa pessoa ache que ela, quando quiser parar, e tá tudo bem. Pode ser que daqui a pouco ela esteja entrando numa fase em que ela está querendo parar, mas às vezes o ambiente não permite. E é nesse momento que você, se você está vendo esse vídeo e conhece alguém que pode estar passando por isso, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Porque isso vai fazer com que ela entenda um pouco melhor a situação e crie forças para resolver o que ela precisa resolver. E pode ser que essa pessoa já esteja em processo também. Então esse vídeo vem como um complemento para reforçar coisas que ela acredita e que talvez não tenha com quem conversar. Então, eu sou a Bruna. Esse vídeo a gente vai conversar sobre álcool e é muito difícil falar sobre esse tema, porque existe uma vergonha, né? Existe uma questão, parece que a gente é meio fraco. Eu até fico, é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, agora há pouco eu comecei a gravar e comecei a chorar. Aí eu falei, não, vai ficar muito feio, vamos fazer de volta. Então, assim, primeiro aspecto que eu quero comentar. Lógico que eu não cheguei a passar por nenhuma situação onde eu precisasse ir para Alcoólicos Anônimos ou qualquer coisa assim. Mas antes de te falar sobre a minha história, é importante comentar com você que o meu avô, ele era, né, da Polônia, e ele veio na Segunda Guerra Mundial, assim que a Polônia liberou que pessoas pudessem sair de lá para outros lugares. E ele veio num navio para cá, né, para o Brasil. E assim, o fato é, meu avô, eu não conheci ele, né, quando eu nasci ele já havia falecido. Ele era uma pessoa muito boa, pelo que meu pai fala, minha avó fala, mas ele não estava bem. E eu, estudando sobre saúde mental, consigo compreender que, claro, uma guerra desestrutura. A gente passou pelo Covid em 2020, a gente já ficou meio doido. Você imagina passar por guerra, né? Então, é bem complexo. E aí, quando ele veio aqui para o Brasil, ele casou, conheceu minha avó, teve vários filhos, tudo certo, normal. Mas ele tinha um problema muito grande com álcool. O histórico da família antes dele, eu não sei. Mas o que eu sei é que ele sofria com isso. E algumas vezes a minha avó tinha que ou delimitar a quantidade de dinheiro que ela dava para ele que pudesse pagar as contas e não se perder, ou ele voltava para casa bêbado e não tinha pago as contas, e não tinha mais dinheiro. Então era uma situação assim, eu escuto essas histórias, eu não vivi, mas eu percebo que minha avó precisou ser muito linha dura com tudo isso. Hoje a gente tem acesso à informação e facilita muito o entendimento das coisas, mas imagine isso há 50 anos atrás, né? 40, 50 anos. Então era muito difícil, né? Era muito complexo. Aí beleza, contando isso pra você, passa pra mim. Bebida nunca foi uma coisa que eu amasse, mas na época da faculdade eu comecei a tomar cerveja, meio forçado, porque eu não gostava do gosto, mas todo mundo tomava, era publicidade e propaganda, a galera era descolada, e eu sempre fui tímida, na verdade, eu sempre tive dificuldade de entender as matérias, eu queria estudar, mas parece que aquilo não fixava, eu acho que muito ansiosa. E aí, o que acontecia? Eu era meio nerd. Aí teve uma fase que eu não enxergava direito, aí comprei óculos, enfim. Então, assim, eu era meio... Não era assim, tipo, da galera. E aí, no final das contas, o que eu fazia pra me enturmar? Muitas vezes bebia, às vezes o pessoal ia pro bar, não chegava a faltar aula para ir pro bar, como tem gente que faz, não é isso. Mas foi ali que eu comecei a beber cerveja. Aí começa aquela coisa, né? E daí vai pra balada, e toma vodka, toma isso, toma aquilo. E aí, beleza. Passou a fase, essa fase de, vamos dizer, faculdade, entrei na vida adulta e teve uma parte da minha vida adulta que eu tava fazendo umas dietas bem restritivas porque eu queria emagrecer e, enfim, era aquela dieta low carb.
Na dieta low carb você corta o doce. E aí eu percebi que ali teve um aumento muito grande na quantidade de álcool. Porque foi uma fase que também eu estava ganhando muito bem na empresa que eu trabalhava. E eu comecei a beber vinho nesse período. Ai, que delícia, degustar vinhos e conhecer vinhos. Então, não era feio, porque eu não tomava 51, eu tomava vinho. Então aquilo, de alguma forma, era ok, todo mundo tomava, é bonito, né? Uma mulher com uma taça de vinho, ai, que lindo. É tipo o Marlboro antigamente com cigarro. E aí, nessa época aí, eu comecei a tomar mais, e assim, não assim, né? Não quero deixar, como eu posso dizer, eu não quero... além da minha história, colocar outras pessoas aqui, mas enfim, tinham influências na minha vida que também me faziam acabar bebendo mais. E aí era todo final de semana, a ponto de beber, mas assim, você sabe que você começa a beber hoje, se você toma uma taça, amanhã quando você for beber, uma taça ela não faz o mesmo efeito, você vai precisar tomar uma taça de um gole, e assim vai. Chegou ao ponto de que, assim, a bebedeira, ela era sinônimo de eu passar mal, porque o organismo chega a um limite ali que ele não dá conta. Só que assim, nessa época, eu não tava nem aí, achava que isso era normal, minha semana era corrida, viajava, e aí final de semana eu queria extravasar um pouco, sabe, desopilar, sair um pouco das obrigações e relaxar, e era ok, era legal, eu tava muitas vezes na minha casa, ou na casa, né, tipo, dos meus irmãos, enfim. Só que ali eu percebi que eu criei um vínculo maior, porque todo final de semana eu precisava de, tipo, vamos fazer alguma coisa, mas vai ter vinho? Então, assim, e até minha mãe falou, toma um pouco de cuidado, né, assim, não toma tanto, minha mãe sempre me alertava e tal, e eu nem aí, tipo, beleza. Muita coisa aconteceu, e eu acho que eu devo ter falado em algum vídeo aqui já, eu vinha me separar, um relacionamento de 13 anos. E nessa separação foi um momento em que eu dei também uma piorada com relação à bebida. Tava tomando um remédio para ansiedade, misturava com... Já passou, mas assim, foi uma fase difícil, porque o álcool e remédio para ansiedade é a pior coisa que você faz, porque você fica totalmente desequilibrado. Até um dia que eu caí. E tem uma marca aqui na minha perna até hoje. Levei um tropeço. E naquele dia eu falei, não, eu preciso parar. Então era assim, não fazia mal pra ninguém, fazia mal pra mim. Então, one moment. O ponto aqui é, muitas vezes o bêbado, é até estranho falar assim, mas é real, ele não tá, meu Deus, gente, ele não tá preocupado, ele não quer que ninguém passe vergonha, ele não quer nada disso, ele só quer resolver o problema dele, a questão dele. Só que às vezes o que acontece? Acaba que o processo dele faz com que outras pessoas tenham que cuidar dele, o processo dele faz com que depois ele fique tentando entender o que aconteceu, porque chega um momento que o álcool, ele simplesmente desliga a tua mente, você não sabe direito o que está acontecendo, você simplesmente esquece, apaga. Então assim, no processo da separação, teve um dia, era uma sexta-feira, eu tinha uma reunião de trabalho, eu trabalhava CLT, e era ali reunião, acho que era umas 2 horas da tarde, a reunião terminou, não, perdão, era de manhã, a reunião terminou e eu tipo, fui almoçar, e a hora que eu comecei a almoçar, eu falei assim, nossa, eu vou tomar uma cerveja, porque a sexta-feira tava ali, e ali eu tive aquela virada de chave, eu falei assim, gente, mas calma aí que eu ainda tô trabalhando, é ainda meu horário, e eu, sabe quando dá aquele, não era nada absurdo, que eu tinha que esconder, nem nada, mas você sabe que quando você percebe que você tá criando um monstro, e era uma cerveja, não era nada muito, mas assim, ali eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, e eu venho nessa desconstrução,
de parar de beber álcool já há muito tempo. E eu amo vinícola, eu amo vinho, eu acho super, super bonito, eu acho de verdade, assim, uma alquimia. E aí tudo isso me fazia, na verdade, repensar sobre parar de beber. Fiquei um período sem beber, aí voltei e consumo. Esse ano eu tô há algum tempo já, acho que esse ano praticamente eu não bebi nada, mas assim, desde que eu tô nessa relação que eu tô agora, a gente veio reduzindo bastante o consumo, porque era quase uma garrafa por dia durante algum período, assim. Claro que a gente bebia junto, né, eu e o meu namorado, a gente mora junto, marido, mas ao mesmo tempo era um consumo exagerado, né? Então, assim, estou falando aqui sobre assuntos extremamente meus, pessoais, abrindo o coração sobre álcool e tal, pelo seguinte, se você gosta de beber, é complicado, porque você vai acabar encontrando respostas, tipo, ai, não, é só um pouquinho, é só uma taça, só que assim, para o nosso cérebro processar, não existe quantidade mínima aceitável. O cérebro, o que acontece? Eu bebo e aí eu baixo a pressão, né? Então, assim, é como se eu desligasse o disjuntor. E aí, o que acontece? No dia seguinte, você precisa resolver o que você tem que resolver. Só que se você deu um break no que você estava em processo, o negócio não volta como estava, volta de uma outra forma. Então é quase como se você tivesse dado uma pequena férias ali para os teus processos. A nossa vida, ela é feita de processos. E se todo final de semana, que nem seja todo dia, todo final de semana, ao invés de eu relaxar, dormindo, fazendo alguma coisa que realmente vai me acalmar, eu coloco mais cachaça para dentro, eu tô, na verdade, protelando um processo. Então, o resumo desse vídeo se você está bebendo com muita frequência, analise, certo, por que você está fazendo isso. Busque encontrar formas de relaxar sem álcool. Tente encontrar maneiras de você achar o seu eixo sem precisar de algo externo, através da respiração, através de uma caminhada. Nós temos os dois hemisférios, né? Então, tem momentos da nossa vida que os dois, eles não estão se conversando. Por algumas questões, os eixos, eles desligam. Para você religar esses eixos, você tem que fazer coisas em que você movimente o teu corpo como bilateral. Então, uma caminhada. Se for ao ar livre, melhor ainda, o contato com a natureza é muito enriquecedor. Então, você fazendo isso, você faz com que eles se conectem e eles voltem a conversar da maneira correta que eles têm que conversar. Então, você achando outras formas, outros mecanismos para você poder religar esses processos, você não vai precisar dessa saída. Então, assim, hoje estou... começo do ano, ali no final do ano, a gente bebeu, né, eu e o Lucas, mas a gente parou, e a ideia era parar há um tempo, mas eu não sei se eu vou voltar, não sei, porque assim, vou dizer pra você, não sou uma alcoólatra, eu não vendo as minhas coisas, eu não bebo litros de perfume, não é nada disso, e longe de me tirar sarro disso, porque assim, a coisa é séria, mas ao mesmo tempo, existe um tédio, uma parte chata da vida, que é a vida. Não adianta a gente querer tentar driblar com alguma coisa, e não tô falando que você não tem que ter prazer na sua vida, ok, mas uma coisa eu amo doce de chocolate, bolo de cenoura com chocolate. Se eu comer todo dia bolo de cenoura com chocolate, provavelmente eu vou engordar. É isso que eu tô querendo falar. Então, assim, isso acaba virando um vício, né? Então ele sai daquela ideia, daquela intenção, onde deveria ser um prazer, alguma coisa que te traz aquela sensação gostosa. E sem falar que, a partir do momento que você come uma fatia, você vai comer uma fatia, vai ser pouco, você vai querer um pouco mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E vale a pena, às vezes, a gente se abdicar de algumas coisas, porque se a gente não tem controle sobre elas, ou então, por exemplo, não é o controle da quantidade, mas, por exemplo, eu tomei hoje, eu quero amanhã de novo.
né? Então, isso é muito importante você regular e entender a longo prazo, porque assim, hoje a gente é jovem, na época da faculdade eu bebia, no outro dia eu tava ótima, hoje às vezes eu tomo uma taça de vinho, no outro dia eu tenho dor de cabeça, né? Então assim, os nossos processos eles vão mudando, a gente vai envelhecendo e eles vão mudando. E o ponto que eu queria comentar também é assim, né, caso você conheça alguém que passa por isso, e às vezes é até uma questão econômica mesmo, a pessoa está passando por situações delicadas, pode ser uma separação, pode ser um processo de trabalho, pode ser alguma coisa relacionada a um momento difícil dessa pessoa e que ela acaba se entregando para esse tipo de coisa ou outras coisas. E eu quero dizer para você, né, como uma pessoa que, claro, não chegou ao extremo, mas que poderia ter chegado se não tivesse tido autopercepção, não tivesse tido pessoas por perto dando apoio e suporte, que você olhe para essa pessoa, claro, fazendo com que ela entenda e melhore e busque, né, ajuda, mas com amor, porque essa pessoa sofre. Ela sofre por não conseguir ter autocontrole, ela sofre por ter começado, ela sofre porque ela acha que ela fez merda, então ela fica tentando lembrar se ela falou alguma coisa, se ela fez alguma coisa de vergonhosa. Essa pessoa normalmente tem um perfil, muitas vezes, eu não digo que todo mundo, mas a maior parte acaba tendo um perfil introvertido, e aí ele bebe para ficar um pouco mais, conseguir falar. Só que às vezes aí vem briga, vem desentendimento, vem ira, vem tudo que essa pessoa esconde. Porque a pessoa, quando ela bebe, ela traz à tona, se a pessoa bebe e ela fica tranquila, sei lá, e vai deitar, beleza, mas tem gente que cria dentro dela uma situação ali que ninguém segura, e aí depois essa pessoa nem lembra do que ela falou, do que ela fez. Então tudo isso gera sofrimento, tudo isso gera, às vezes até quem sofre muito é quem tá junto, né? Porque a pessoa, ela se vê ali dentro do processo e quando ela vê é o jeito dela, e aí quem tá perto vê, sofre. Então, quero dizer para você assim, que por mais que seja complexo, tente olhar essa pessoa com amorosidade, mas tente mostrar para ela que o que ela tá fazendo não tá só impactando ela, porque ela não tem noção. Boa parte das pessoas, elas não fazem isso tentando prejudicar o outro, e sim a si mesmo. Você pensar no nível de uma pessoa que, claro, de forma inconsciente, tá colocando um veneno para dentro, com uma quantidade que não precisa, uma quantidade muito maior do que o corpo às vezes está conseguindo dar conta. Você acha que essa pessoa está querendo fazer mal para alguém ali dela? Só que ela não tem essa percepção. Então, esse vídeo ficou grande, é um baita de um relato. Acho que eu nunca tinha falado sobre isso de uma forma tão aberta, e acho que também eu nunca tive tanta lucidez com relação a esse processo, porque por mais que eu tivesse parado de beber algumas vezes, eu nunca me vi como alcoólatra. Só que olhando várias coisas com relação ao que vem, a neurociência vem falando sobre o álcool no nosso organismo, né? O quanto de tempo que demora para o álcool sair, o quanto isso interfere na nossa capacidade. Vale a pena você rever se isso é algo para se levar. Eu vejo que a galera mais novinha, eles estão, inclusive, né, tem várias empresas aí que eram de balada, que estão fechando, porque a galera mais nova, eles têm focado muito mais em esporte, têm focado muito mais numa vida mais saudável, e isso de verdade é muito bom, porque essa bebedeira, né, a gente pode ver que vai mudando os séculos, vai trazendo novas frentes. E há um tempo atrás lá tinha a questão, né, da galera que era liberdade de expressão e drogas, não sei o que. Aí depois vem uma galera mais conservadora, né? E assim a gente vai seguindo, porque tudo que é muito exagerado, lembrei o Woodstock, né? Galera nessa época. Tudo que é muito exagerado pede pra gente repensar, revisar. Então, esse é um momento que realmente a gente precisa revisar os valores, revisar se de repente você calar o que você está sentindo agora, por mais que doa, vai resolver? Ou você sentir isso que está acontecendo agora, nomear, pedir perdão para quem precisa, pedir perdão para si mesmo, deixar isso no passado, dar continuidade, não é o melhor.
E se você precisar de apoio com relação ao vício, saiba que não é vergonha nenhuma falar sobre isso. Eu sei que às vezes pra gente assumir não é uma coisa fácil, né? Tanto é que tô trazendo isso pra você aqui de uma forma muito humanizada, mas não é simples, a gente fica com vergonha. Mas ao mesmo tempo, se a gente consegue falar sobre isso, de alguma forma a gente alerta as outras pessoas a melhorar. E aqui eu não tô de verdade tentando cagar regra, porque todo mundo tem que parar de beber, cada um sabe da sua vida. Mas ao mesmo tempo é importante a gente entender que sim, o álcool ele não faz bem. E não importa se você vai tomar uma latinha ou o que é. Então, quero deixar essa mensagem com bastante carinho. E eu nem sei se me apresentei, mas se eu não me apresentei, eu sou a Bruna. Até talvez um próximo episódio. Eu não sei se eu tenho mais assuntos para falar sobre isso, eu vou analisar.